Professor, existe ou não existe argumento que serve para qualquer redação? Isso é mentira, isso funciona ou não? Pessoal, é óbvio que existe, funciona sim. Toda redação, em qualquer banca que seja, FUVEST, VUNESP, ENEM, Banco do Brasil, CNU, o que quer que seja, toda redação vai trazer, geralmente não, sempre vai trazer um dilema social para que seja resolvido. Então é algum problema que existe na sociedade e o que é argumentar? Argumentar é apresentar as causas daquele problema. E assim, a gente vive num país estatal. Qualquer problema que existe aqui no Brasil, só quem tem autoridade e capacidade de resolver esse problema é o governo. Então não tem como fugir, não tem como não culpar o governo, porque basicamente tudo é culpa do governo mesmo. Então assim, existem uma gama, na verdade, não só existem argumentos que funcionam para qualquer redação, como existe uma gama pequena de argumentos que sempre vão circular entre as redações, nunca fogem muito da lei. Eu corrijo várias redações todos os dias e existe um número sim finito de argumentos que podem ser utilizados, que sempre se repetem em redações excelentes, em redações iniciantes, mas sempre os mesmos argumentos. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 argumentos que funcionam para qualquer redação. Olá, eu me chamo Francisco Ramais, sou professor de português e redação. Eu recomendo muito que você se inscreva aqui no canal, porque a gente vai ter mais de 2 vídeos toda semana sobre português e redação. Em breve a gente vai ter aulão na íntegra aqui, todo santo domingo. Esse canal aqui vai te ajudar demais, eu garanto, eu prometo que eu preparo tudo com muito carinho, para ser tudo com muita qualidade para te ajudar, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro que o argumento que você traz na sua redação deve trazer ou uma causa ou uma consequência do problema que está sendo abordado no tema. Então, você assiste esse vídeo, escolhe os 2 ali que você vai mais gostar e não só decore de forma superficial, mas tente entender aquele argumento. Se eu falo que é problema do governo, então entenda o que você vai falar. É problema do governo por quê? Então entenda ali um pouco mais profundamente, dê uma pesquisada, pesquise redações nota 1000 até identificar alguma que usa aquele argumento que você vai achar e vamos tentar entender, para a gente não escrever redações superficiais, tá? Mas vamos lá. O primeiro argumento que funciona para qualquer redação, esse aqui é o mais clichê possível, mas não tem como fugir do clichê, porque a redação dissertativa argumentativa, ela tem uma estrutura, ela tem um padrão, o corretor sabe o que você precisa aparecer, ele sabe o que você precisa escrever, ele vai procurar coisas na sua redação, e o quão mais mastigadinho você entregar para ele, melhor, porque ele vai corrigir sua redação mais fácil. Então o argumento que aparece em quase todas as redações, e porque realmente é um argumento extremamente válido, é a negligência estatal. Ou seja, qualquer tema que vier, você vai falar que aquele problema existe por negligência do governo. Ou seja, eu vou falar, se for desigualdade salarial entre homens e mulheres, todo vídeo eu trago o mesmo tema, né? Desigualdade salarial entre homens e mulheres. Você vai falar que isso é um problema, esse problema existe por causa da negligência do governo. Se o governo não fosse negligente com esse problema, ele não existiria. Se o governo quisesse resolver, resolveria, mas o governo não cria medidas, o governo não pensa nesse problema porque não é muito, não traz votos, né? Geralmente a galera traz essa justificativa, o governo está preocupado em medidas mais populistas e não resolve o problema que está sendo abordado, né, no tema. Então a negligência estatal é um argumento que serve para qualquer tema, não tem como fugir dele, na verdade, não tem como você colocar a culpa de alguma coisa em outro órgão, é sempre culpa do governo, realmente. Então não tenha medo de colocar a culpa do governo, porque é tudo culpa dele mesmo. O segundo argumento que cabe em qualquer redação é a lacuna educacional, ou seja, a gente vai falar que aquele problema existe porque existe uma lacuna na educação do Brasil. E se não houvesse essa lacuna, as pessoas seriam mais inteligentes, mais desenvolvidas e saberiam resolver aquele problema. Por exemplo, se for desigualdade salarial entre homens e mulheres, aí você coloca a culpa na lacuna educacional, porque se a nossa
Se a nossa educação fosse melhor, nós teríamos uma sociedade mais desenvolvida, com menos preconceito, e se tem menos preconceito, não haveria essa desigualdade, todo mundo seria tratado de igual para igual. É uma justificativa que você pode usar para qualquer tema. Se for ambiental, o tema caminhos para combater a poluição. Você fala da lacuna educacional, porque se houvesse uma educação melhor no Brasil, as pessoas poluiriam menos e então não haveria tanta poluição, né? Se as pessoas fossem mais educadas, elas não iam jogar lixo na rua. É um argumento que serve para qualquer tema. O que for que você imaginar, você pode usar a lacuna educacional para justificar qualquer tema que vier, tanto o governo cabe quanto a lacuna educacional. Se você não estiver satisfeito ainda, quiser outro argumento que serve para qualquer tema, a gente pode usar, muitos alunos usam, o silenciamento midiático. No vídeo que eu fiz essa semana mesmo sobre o FELCA, eu falei sobre o silenciamento midiático. Esse é um dos argumentos que eu mais gosto, tá? Ele cabe em qualquer problema. A negligência do governo e silenciamento midiático são os argumentos que eu mais gosto. Como é que você vai usar o silenciamento midiático? É simples. Você vai dizer que se a mídia pautasse mais aquele problema, ele entraria em evidência e isso causaria a resolução daquele conflito. Por exemplo, se você fala no etarismo, preconceito que as pessoas mais velhas sofrem. Se a mídia falasse mais sobre isso, as pessoas teriam mais consciência e o etarismo deixaria de existir ou perderia sua força. O silenciamento midiático, esqueci aqui, estou meio cansado, pessoal, estou gravando de noite aqui, eu já estou meio com credo das ideias. Então o silenciamento midiático ele funciona para qualquer tema, porque realmente, como eu falei lá no vídeo sobre o FELCA, o que a mídia pôr em pauta, o que a mídia ficar tocando na ferida, o governo vai acabar tendo que tomar alguma atitude. Quando o FELCA falou lá sobre a adultização, isso causou uma comoção popular a ponto de causar a prisão do Ítalo Senna. Do Ítalo Senna não, tadinho do Ítalo Senna, do Ítalo Santos. Então, o que a mídia tocar na ferida vai acabar sendo resolvido. É um argumento que funciona para qualquer tema. Não estou gostando muito desse vídeo não, viu? Não sei se ele vai pro ar não, que eu estou meio cansado. E vamos lá. O quarto argumento que serve para qualquer redação é o desinteresse social ou o individualismo. Ou seja, a gente vai falar do egoísmo das pessoas como causa para qualquer problema. Quer que seja o tema, se o tema for, vamos continuar no etarismo, né? A gente fala etarismo, que é o preconceito que as pessoas mais velhas sofrem. E aí você fala que uma das causas desse problema é o individualismo. As pessoas são egoístas. Se as pessoas se preocupassem mais com as outras, tivessem mais empatia, esse problema deixaria de existir. As pessoas não têm essa empatia porque existe um pensamento individualista que o capitalismo traz, você precisa ser melhor do que todos, você está sempre se comparando, né? É um argumento que pode ser usado tranquilamente. Qualquer problema que exista é culpa do individualismo. Se você fala um problema político, se for falar de pobreza, é culpa do individualismo, porque os políticos pensam só em si mesmos e não distribuem renda, tá? Não fazem projetos efetivos que resolvam a desigualdade salarial, a desigualdade financeira. Você pode colocar a culpa no individualismo, principalmente dos políticos. Você fala que os políticos são egoístas, que só pensam em si mesmo e por isso os problemas não são resolvidos. Você pode também colocar a culpa na própria sociedade. As pessoas estão muito ocupadas pensando em si mesmas, resolvendo os próprios problemas e acabam não olhando para os outros, não ajudando os outros. Isso aí pode cair em qualquer tema. Cabe em qualquer tema, até se for ambiental, poluição que a gente falou. As pessoas são individualistas, pensam só em si mesmas, por isso jogam lixo na rua, porque não pensam no futuro e acabam causando a poluição. Então, o individualismo também cabe para qualquer tema tranquilamente. E o quinto e último tema
tema não. O quinto e último argumento que cabe para qualquer tema é a impunidade. Ou seja, a gente vai falar que aquele problema existe porque as pessoas cometem aquele crime e conseguem sair impunes. Então, por que é que existe o aquecimento global? Porque as pessoas do agronegócio conseguem poluir o meio ambiente, despejar esgoto no oceano e saírem impunes. Por que é que existe o etarismo? Porque as pessoas podem cometer preconceito, podem destratar o idoso e saem impunes desse crime. Por que é que existe a adultização? Porque as pessoas podem cometer a adultização com suas crianças, expor seus filhos na internet e saem impunes. A impunidade é um argumento perfeito que serve para qualquer tema. Sempre você pode usar a impunidade. Então, resumindo, negligência estatal, lacuna educacional, silenciamento midiático, desinteresse social ou individualismo, egoísmo e impunidade. Esses são os 5 argumentos que eu estou falando que eles cabem em qualquer tema, mas eu acho que são basicamente os 5 argumentos que sempre aparecem em todas as redações. Não dá muito para fugir desses 5. O que você vai fazer é escolher os 2 que você mais gosta e praticar suas redações sempre com eles. É importante a gente entender, pessoal, que não é só mencionar o argumento assim de forma superficial. Por exemplo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres existe por culpa do governo. Na redação, você precisa justificar. É culpa do governo? Por quê? É culpa do governo? Como é possível comprovar que é culpa do governo? Então, em toda argumentação, a gente precisa apresentar uma justificativa e uma comprovação. E quando a gente vai praticando redação, a gente acaba tendo esses dados, essa justificativa na ponta da língua para qualquer tema que apareça. A gente vai falar, é culpa do governo, porque o governo está sempre ali pensando em causas mais populistas, essa causa não traz muito voto, por isso o governo não pensa nisso. Se você for, isso cabe para qualquer tema, né? Mas tem que ter uma justificativa. Mesmo que essa justificativa sirva para qualquer tema, você precisa aprofundar suas ideias. Da mesma forma, a lacuna educacional, da mesma forma, o individualismo. Você fala, o etarismo existe porque as pessoas são individualistas, mas ok, são individualistas por quê? Então você tem que dar essa justificativa. Elas são individualistas porque elas estão absorvidas nos próprios problemas, então não dá tempo pensar nos outros. Você tem que pensar em alguma justificativa para que sua argumentação seja bem fundamentada, tá? Não importa tanto qual causa você está trazendo, se é negligência estatal, se é lacuna educacional, se é silenciamento mediático, não é isso que importa. O que importa é a justificativa que você traz para aquela argumentação, tá? Lembre-se que na prova da sua redação, no Enem, no Banco do Brasil, na banca qualquer banca que seja, o corretor não espera que você resolva aquele problema. Ele só espera que você demonstre que sabe argumentar sobre ele. Porque você é um adolescente, ou você está no início da vida adulta, você é um concurseiro, o governo ele não espera que quem está fazendo uma prova seja capaz de resolver um problema que ele mesmo não foi. Então não tem como o Enem querer que um adolescente do 3º ano resolva um problema. Ele só quer que você demonstre que sabe argumentar sobre aquele problema. Então, pode usar os mesmos argumentos sempre. O que importa é trazer uma justificativa bem explicada, bem exemplificada, com comprovação, tá? E, pessoal, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu selecionei a dedo, assim, os argumentos que mais aparecem nas redações que eu corrijo. Eu recomendo muito que você se inscreva aqui no canal. Falando mais uma vez, a gente vai ter 2 vídeos toda semana e em breve vamos ter um aulão na íntegra aqui ao vivo, sobre português, às vezes sobre redação. A gente vai resolver questões do Enem, questões do Banco do Brasil, questões de gramática. A gente vai corrigir redação ao vivo, analisar a redação nota máxima. Vai ter muita aula interessante. Eu recomendo muito que você se inscreva e até o próximo vídeo.